Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje trazendo a fragrância do Tibete a todos vocês que estão aí espalhados em vários países do mundo. Por quê? Porque temos a honra de receber aqui para uma entrevista sensacional em que falaremos dos 6 yogas do Tibete, de Naropa, que é um grande mestre indiano que iniciou mestres tibetanos. Nós temos a honra de receber aqui o Matheus Flores, que também é chamado Jampa Dorje, esse é seu nome tibetano. Ele é praticante da escola Gelupa, do budismo tibetano, é Ngakpa, praticante não monástico e não celibatário, ordenado e é administrador do Centro de Dharma Ganden Hime Cholim, aqui no Brasil. Ele ainda é discípulo e tradutor do Lama Glen Molim para o português. O Lama Glen, que é o mentor dele, foi um dos primeiros ocidentais, pessoal, a estudarem in loco, sob a orientação de alguns dos mais importantes mestres tibetanos, como o próprio Dalai Lama, veja só, e seus 2 tutores, Ling Rinpoche e Trijang Rinpoche, no projeto de sua santidade de formar mestres qualificados para espargir o Dharma no Ocidente. Então é uma grande honra receber aqui o Matheus, né, ou Jampa Dorje, e que vai nos comentar, falar um pouquinho desses 6 misteriosos yogas do Tibete. Saudações, tudo bem com você, Matheus? Saudações. Tudo tranquilo e com você? Como é que estamos hoje? As coisas estão caminhando Bem, bem? Matheus, estamos muito animados porque eu especialmente tenho uma ligação com o Tibete, né? E penso que essa entrevista vai ser quase que um furo, porque não é sempre que podemos falar desses assuntos assim para uma audiência tão ampla. Fico muito contente. Geralmente, nós costumamos começar a maior parte das conversas ou coisas assim, quando são envolvidas com o Dharma, em algum ponto, com uma prece de refúgio e uma prece chamada Os Quatro Imensuráveis. Então, se você me permitir, vou fazer as duas aí para começar. Por favor, vamos juntos. Sangye chodan sogi chonan la janju bardo dani kyapsu chi dagi jin songi pe sonanki yola penchi sangye druparsho Sangye chodan sogi chonan la janju bardo dani kyapsu chi dagi jin songi pe sonanki yola penchi sangye druparsho Sangye chodan sogi chonan la janju bardo dani kyapsu chi dagi jin songi pe sonanki yola penchi sangye druparsho Semchen Tamchen Dewa Dan Dewa Gyu Dan Den Par Gyur Chi Semchen Tamchen Dogu Ngao Dunga Gi Gyu Dan Jawar Gyur Chi Semchen Tamchen Dogu Ngao Me Pe Dewa Dan Mi Jawar Gyur Chi Semchen Tamchen Yerin Chara Nilan Jawa Tanya Lane Par Gyur Chi Om Subhavashuddha Sarvadharma Subhavashuddham. Essas duas primeiras preces, a primeira delas é chamada de Refúgio Bodhicitta, e ela significa, de modo assim, uma tradução assim um pouco, né, livre, eu tomo refúgio em todos os momentos, até minha completa iluminação, no Buda, no Dharma e na Sangha, que são as chamadas 3 joias, né, dentro do budismo, as 3 preciosas joias que orientam, né, todos os discípulos no caminho, e que pela prática da generosidade e das demais perfeições, as perfeições são as qualidades de um bodhisattva, daquele aspirante à iluminação, eu posso alcançar, então, essa iluminação, né, pelo benefício de todos os seres sencientes, que é o objetivo principal, né, de todo praticante realmente dentro do caminho, né, do grande veículo do Mahayana, no budismo. E a segunda prece, ela fala que todos os seres sencientes tenham felicidade em suas causas, que todos os seres sencientes sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é um dos temas principais, né, mais centrais do budismo, a questão do sofrimento, né, a realidade do sofrimento. E daí ele continua, né, que todos os seres sencientes tenham a felicidade que não acaba em sofrimento, e também que todos os seres sencientes tenham equanimidade, ou seja, esse equilíbrio, essa paz interior, que esteja livre dos sentimentos de apego ou de aversão a tudo que parece agradável ou desagradável a eles. Então é sempre uma prece que nós fazemos antes de começar qualquer prática ou mesmo qualquer conversa que tenha a ver com o Dharma, porque ela cria um ambiente relacionado já ao tema, né?
Não tenho dúvida, já se estabeleceu um ambiente sagrado aqui entre nós, né? E temos certeza que está chegando a você que está assistindo a entrevista, porque não são só preces, são refúgios, tem um poder mântrico associado, então realmente forma uma atmosfera propícia, né? Auspiciosa para essa conversa. Mateus, eu queria começar do início, né? Quando você começa a se interessar, quando que você se fascina pelo Tibete e como é que você se insere nessa posição privilegiada que você está hoje de um praticante, né, reconhecido, ordenado e ainda tradutor de um grande lama. Bem, a minha família, ela já é relacionada desde muito tempo, né, com os ensinamentos da Madame Blavatsky, então, e da Sociedade Teosófica. Então, nós sempre tivemos uma conexão muito forte com esses temas, né? Eu já nasci num berço que tinha muito a ver com isso. Então, desde muito pequeno, os meus pais, eles sempre foram muito abertos a comentarem sobre esses tipos de temas, né? Então, nós, além de, obviamente, termos relação com várias outras figuras de vários mestres, né? Por exemplo, Jesus era apresentado, né? Jesus Cristo era apresentado, Saint Germain, o mestre Jacques e outras figuras importantes dentro da teosofia. O próprio Buda, ele era apresentado, de certa forma, como trazendo um ensinamento muito importante. Então, assim, a minha relação meio que começou já desde bem cedo, né? Quando eu estava ainda, né, no meu processo de formaçãozinha ainda, né? Bem básica. Mas por volta de uns 4 anos atrás, assim, eu comecei a fazer alguns estudos um pouco mais aprofundados em algumas escolas um pouco mais tradicionalistas, das quais depois eu também acabei me distanciando, porque eu acabei vendo nelas um excesso de estagnadas demais, né, também, mas elas vinham uma relação com o desenvolvimento de um pensamento que fosse mais voltado a considerar as tradições de modo bem puro, né, da maneira como elas eram. E daí eu comecei a ver, assim, que por mais que dentro dessas tradições, assim, o budismo, né, ele acabou se encontrando daí para eles, como uma espécie de uma negação do hinduísmo. E daí isso já começou a gerar uma certa, sabe, um certo desconforto na época, e daí eu não me afiliei muito com essa ideia. E daí, voltando assim, eu lembrei que a Blavatsky comentava muito sobre uma figura importante chamada Je Tsongkhapa, que é uma figura bem importante dentro do panorama tibetano, que você conhece bem, mas eu não sei se o telespectador necessariamente conhece. Ele foi um grande reformador do pensamento tibetano e dentro das doutrinas, né, dentro do Tibete, e ele foi o guru do que nós chamamos hoje em dia do primeiro Dalai Lama, né, de quem nós chamamos de primeiro Dalai Lama, Gendon Drop, que depois viria a ser a reencarnação, né, até chegar hoje em dia no nosso querido 14º Dalai Lama, sua santidade. Então, eu já tinha uma conexão assim ao Tsongkhapa que meio que me levou meio para esse caminho. E daí eu comecei a fazer uns estudos assim ainda um pouco descompromissados, né, sobre os temas, e é muito difícil estudar a parte do budismo realmente assim, né, por fora, né, do pensamento efetivamente dentro de um pensamento, tendo um mentor, porque é tudo muito, como é que eu posso dizer, largado por aí, e quando os acadêmicos lidam, eles não lidam sempre do modo mais puro, eles lidam de um modo que ainda não tem contato com a tradição. Então eu comecei a estudar, eu vi algumas figuras assim que acabaram me interessando, né, dentro de alguns ocidentais, né, e como o Nicholas Roerich, que é um famoso também teosofista e uma grande figura dentro do budismo tibetano, assim, hoje em dia também, né? Inclusive, o próprio Lama Glen está escrevendo um novo livro, né, hoje em dia, sobre o tema. E daí, um certo dia, eu estava pesquisando sobre a Blavatsky no Tibete, sobre a ida da Blavatsky ao Tibete, sobre a possibilidade dela ter ido ao Tibete. Porque alguns dizem que ela foi, outros dizem que ela não foi. Porque na época tinha o Tibete era muito fechado, né? Então não se tinha esse contato ninguém sabe assim quais foram os ocidentais que realmente foram na época, né? E daí eu encontrei um vídeo chamado, acho que é Os Locais do Poder de Blavatsky no Tibete, ou seja, os lugares de pontos de peregrinação que seriam relacionados a ela. E daí quem falava era um senhor de cabelo longo, assim, branco, que vestia um chale de preto e vermelho, branco e vermelho, com listras pretas. E eu não conhecia esse chale ainda, porque para mim o conceito de um lama ainda era muito ligado a esse conceito de que você tinha que ser um monge, né? E esse cara se chamava Glenn Mullen.
E ele ria, assim, um monte durante as palestras dele. E a risada dele é muito, assim, intensa, sabe? E num primeiro momento eu me senti assim, eu não sabia o que eu sentia. Eu sentia uma espécie de revolta, sabe? Que eu pensava, eu não sei o que que eu sinto em relação a ele. Mas depois passou um tempo e eu decidi mandar uma mensagem para ele no Facebook e perguntei assim, eu estava no final de faculdade, não estava arranjando, não estava ainda em nenhum trabalho formal, né? Daí eu pensei, eu acho que eu vou começar a buscar alguma coisa que eu possa fazer relacionada a esse tema, né? Porque está muito presente aqui para mim. E eu Sim. mandei uma mensagem para ele no Facebook. Eu vi que você escreveu alguns livros. Eu posso traduzir algum deles? E ele disse, claro. E me mandou 3 livros. Me mandou um livro que é a biografia que ele escreveu dos 14 Dalai Lamas, um livro desse tamanho, com a biografia dos 14 Dalai Lamas, Que que nós sensacional. pretendemos produzir, com certeza. E é de acordo com a própria Sua Santidade o Dalai Lama, ele falou isso em uma certa entrevista. Glenn Mullin conhece mais das vidas dos Dalai Lamas do que até mesmo eu, por conta da quantidade de pesquisa dele. O segundo era um livro de Lojong, que é Treinamento da Mente, que é um livro super profundo, assim, é um tema básico, mas não básico no sentido de simples, mas de fundamental para o budismo tibetano, que é uma tradição iniciada pela Atisha. E daí tinha um livro chamado Seis Yogas Naropa, e era um tratado do Tsongkhapa. Então, nesse momento que eu olhei, eu sabia qual deles eu queria traduzir. Então, foi esse daí que eu escolhi. E Que daí foi sensacional. a... Inclusive, nós temos aqui, está aparecendo para vocês aí, eu também tive a honra de ganhar o livro, né? Traduzido pelo Matheus, do Lama Glenn, né? Os Seis Yogas de Naropa. Já vamos falar sobre o livro e recomendo a todos. Realmente é um manancial de sabedoria. Nós vamos falar mais do livro. Mas, Matheus, me diga uma coisa: para quem está em casa, tem como você dar um en passant nas principais escolas do budismo tibetano e depois se focar um pouquinho mais nessa reforma que o Tsongkhapa faz, que é muito importante, né? A título mesmo de purificação, de restabelecimento dos principais vigas do budismo tibetano? Então, assim, eu acho que sempre é bom começar quando fala de budismo em geral, né? Especialmente de budismo tibetano, de falar dos 3 veículos, né? Se você me permitir, então eu posso fazer uma ida um pouquinho mais básica no primeiro momento? Por favor, você é que está conduzindo. Quando a gente lida com o budismo, a gente lida geralmente com, especialmente no budismo tibetano, com o termo dos 3 veículos. O primeiro dos veículos é o que é mais conhecido geralmente na prática no Ocidente, que é o estudo chamado Hinayana, o veículo menor. O segundo é o Mahayana, o veículo maior, o grande veículo. E o terceiro é o Vajrayana, o veículo adamantino, né? O Hinayana, eles não são contraditórios entre si, mas eles fundamentam o próximo sempre, e nem sempre os que são praticantes exclusivamente de um, que seja, por exemplo, o Hinayana, reconhecem o posterior. No Hinayana, o ensinamento principal é a busca que daí são aquelas coisas que nós conhecemos da história clássica do Buda, né? Dele sentar embaixo da árvore e dele ficar chocado com a questão do sofrimento dos seres, né? O sofrimento humano e de todos os demais seres sencientes, que ele vê e ele diz assim, ele enuncia as 4 verdades, as 4 nobres verdades, né? O reconhecimento de que tudo, que nesta vida nós temos um sofrimento que existe em todas as coisas, em certo grau, ou seja, ou pelo menos um desconforto, né? Um descontentamento em alguns momentos. E que todos nós passamos por ele, né? Pelo menos em 4 estágios da vida. Quando a gente nasce, porque a gente chora, que todo mundo acaba chorando porque sofre quando nasce, que a gente vai envelhecer, porque todo mundo perde a mobilidade em algum momento, porque a gente fica doente em algum ponto da vida, porque a gente morre e a morte não é uma experiência sempre agradável no primeiro momento, né, para todos. Então, o Hinayana ele lida com o caminho do Arhat, o caminho daquele que vai liberar somente a si mesmo desse estágio de sofrimento, alcançando o Nirvana. No Mahayana, é um conjunto um pouco mais aprofundado de textos que se utilizam de base do Hinayana e que busca alcançar a liberação não só sua, mas de todos os demais seres sencientes do sofrimento. Você faz um processo de alcançar a iluminação para poder ser capaz de liberar não apenas você, mas todos os outros também por meio de um voto, né, do sofrimento eventualmente, que daí é o caminho do Bodhisattva. E o Vajrayana, a diferença dele para o Mahayana é somente metódica. Assim, é um método.
o método é um pouquinho mais acelerado, enquanto um busca as causas assim um pouco mais lentamente e que são causas necessárias para você cultivar, o Vajrayana ele já vai ali, ele faz você buscar o caminho buscar a iluminação já dentro do fruto. Então é um pouco mais aprofundado em vários pontos. As 4 escolas daí, você quer fazer algum comentário a respeito desse ponto? Não, eu acho interessante, até porque você falou em Blavatsky falava, né, que Buda dava seus ensinamentos públicos, mas ele também tinha um círculo um pouco mais reservado, e que é justamente daí que se deriva o Mahayana e o Sim, Vajrayana. E é interessante que esses 3 veículos, né, eles se estabelecem em grupos de países, na Ásia uhum. principalmente, né, como estão até hoje. Com certeza, com certeza. Se você pega ali a região do Sri Lanka, é bem voltada para o Theravada, Hinayana, né? E na Indonésia também. E daí, o interessante é que existe, o Zen budismo seria Mahayana, né? Um dos maiores representantes do Mahayana, e o budismo Terra Pura também. E o Tiantai também. E se você pega ali o Vajrayana, é mais focado no Tibete. E tem uma parte lá no Japão também, e na China, que são as escolas Shingon, e eu não me recordo qual é a outra. Mas é bem interessante esse ponto, né? Porque você vai vendo bem que essas escolas ficam bem divididas didaticamente e em alguns pontos geograficamente também. Eu, é bem interessante que dentro, por exemplo, de perspectivas mais de escolas, por exemplo, como perennialismo, né, do Gannon, ele sempre divide só em 2 perspectivas, exotérica e esotérica. E na perspectiva do budismo tibetano, isso é ultrapassado um pouco, e a própria Blavatsky levava isso para dentro da sociedade teosófica e nas abordagens dela. Você tem o nível externo, que seria como o Hinayana, o interno, que seria como o Mahayana, e você tem o secreto, que é o Vajrayana. Então são 3 níveis, na verdade, né, de interpretação das coisas, um mais externo, um pouco mais discreto e um bem mais discreto, na verdade, porque segredo em si não existe, né, nesses temas de verdade, eles são muito claros. O Lama Glen ele costuma dizer que o tema do Vajrayana é que ele é self-secret, que é a palavra que ele diz, ou auto-secreto, né? Ou seja, ele é secreto por si mesmo. Se você não tem conexão, você nem encontra. E se você encontra sem conexão, você não entende. Então, você não acaba gerando problema real. E é interessante Bom. que o Tibete acabou se tornando, né, Matheus, o guardião desse veículo mais secreto, mas também dos outros 2 veículos, porque nós encontramos o Tibete, poucas pessoas sabem, é um dos poucos países, ou melhor, o budismo tibetano, né, é um dos poucos lugares, se a gente pode chamar assim, onde se encontra também o Hinayana, os textos puros, né, onde não Sim, com foram certeza. preservados em outros lugares. Então, realmente, ele tem uma forma muito completa de budismo. E essa é uma das coisas que nós podemos atribuir, assim, claro, a vários mestres, né, tibetanos, como vários mestres indianos que foram para o Tibete, né, como Atisha, mas também muito ao Tsongkhapa, porque o Tsongkhapa faz realmente esse processo de depuração no momento que as coisas estavam muito complicadas. Porque, assim, como nós sabemos, todas as coisas elas vêm em certas ondas, né, e em certos momentos as coisas vão acabando, né, caindo um pouco durante o período. O Tibete começa a ter o budismo tibetano efetivamente, o que seria um budismo, né, efetivamente, primeiro com o Shantarakshita, que é um cara que ele é um monge, que traz, assim, um conhecimento muito profundo do Tibete. Só que o pessoal da religião local, do Bonpo, que são bem complicados na época também, principalmente, eles começam a fazer muita magia negra, na verdade, né? Assim, então, sendo bem claro, né? E o Shantarakshita ele não consegue dar os ensinamentos dele. Contam assim que ele estava ali dando ensinamento para o pessoal, em local aberto, começava a chover do nada, granizo, entendeu? Caía pedra na cabeça do pessoal, então não dava para ensinar assim. Então ele fala ali pro rei da época, né? Que se eu não me engano é o Sanghampo. Ele fala, ó, tem um cara lá que é o Padmasambhava, né? Que ele na realidade sabe lidar com esse tipo de coisa. Então você que chame ele e fale aí com ele. Daí eles trazem Padmasambhava, né, para o Tibete, e o Padmasambhava faz daí todo o processo de, como é que é o nome, subjugar, né, as deidades locais, etc., para que as coisas se aquietem um pouco. Só que o budismo tibetano nessa época, que daí vem a se formar o que a gente chama das escolas Nyingma, né, as escolas antigas do budismo tibetano, ele passa por um período que eles começam a trazer vários tradutores, né, e começam a trazer os vários textos,
E daí eles têm um dicionário específico, que hoje em dia é utilizado pelas escolas Nyingma, né, como foco, que é uma das principais diferenças com as sarmas, as novas escolas, né? Mas eles têm daí um processo em que as coisas começam a entrar em um colapso, porque um rei chamado Langdharma, ele começa a fazer uma perseguição ao budismo. E com essa perseguição, os monastérios vão também ruindo, as coisas vão ficando complicadas, e naturalmente muito da religião local vai se misturando com algumas das tradições que eram budistas na região. Então as coisas vão ficando mais complicadas dentro do Tibete nessa época. Daí nós temos a emergência, né, da escola Kagyu, depois de um tempo, né, depois que o Dharma cai. Nós temos a escola Kagyu e a escola Sakya, que são a escola Kagyu, ela é trazida pelos ensinamentos do Marpa, que depois passam para o Milarepa, que sendo o Marpa o discípulo do Naropa, que é tema também da conversa de hoje, né? E nós temos daí a escola Sakya, que são derivados dos ensinamentos do Virupa, né? E dos primeiros mestres Sakyas, como Sakya Pandita. A escola Gelupa, ela nasce de uma terceira escola, que é a escola Kadampa, que era uma escola bem austera dentro do budismo tibetano, que olha para a situação ainda bem caótica que estava ali, né, na região, e daí sai um cara chamado Jetsun Kappa, uma figura assim que na época ele era um monge, e daí tinha muita gente dizendo assim, essa coisa de sutra às vezes não importa muito, a gente só tem que focar no Vajrayana, só nos ensinamentos secretos. E daí, mas como é que funciona se você não tem a base? Como é que você vai fundamentar o negócio? Como é que você vai fazer um caminho que funcione? Talvez um ou dois, em uma, duas gerações, dá certo. Às vezes um conjunto de práticas assim. O cara, ele até consegue captar os outros ensinamentos por dentro do ensinamento secreto. Mas sem o resto da parte da compaixão, do ensinamento de autodisciplina, etc., se você estuda só o ensinamento do Vajrayana, a coisa vira uma coisa, sei lá, egocêntrica. O cara pode virar até um mago negro, daí, se fosse nesse caso, né? Porque começa a se utilizar de práticas que não são adequadas para alguém que não tenha uma compaixão, alguma coisa bem estabelecida. E daí o Tsongkhapa emerge e ele faz uma revolução dentro do Tibete nesse sentido, né? Ele pega os textos e ele faz daí, desde naquela época, uma grande escola monástica, né, originalmente, mas que tem também hoje em dia vertentes em Agpas, que são os ordenados não monásticos, né? E daí ele estrutura desse modo de modo assim que com base daí coletando todos os ensinamentos de dentro do Tibete e não de fora necessariamente vindos da Índia, mas purificando o que já estava ali dentro. Então, ele estuda com vários mestres, em vários monastérios e estrutura daí de modo a deixar a coisa mais pura possível para que o ensinamento seja mais bem ligado, estudando e convergindo o que a gente chama de sutra, que são ensinamentos mais públicos, dos dois níveis, o interno e o secreto, e do que a gente chama de tantra, que não tem nada a ver necessariamente com sexo, as pessoas erram um monte, mas é que significa aquilo que está entrelaçado, né? Aquilo que vem numa tradição contínua, que são os ensinamentos mais secretos do Buda, né? Perfeito, Matheus. Foi muito importante dar essa explicação, né? Porque muitas pessoas não entendem essa divisão em 4 escolas principais, né, do budismo tibetano, o papel de cada uma. Você nos mostrou, né, que Tsongkhapa, na verdade, ele faz uma reorganização e uma purificação ao mesmo tempo com um material já autóctone, né, que já estava no Tibete, vindo a trazer mesmo o budismo tibetano a sua verdadeira pureza. E ele também é conhecido como o segundo Buda, né? Uhum. Sim, certamente. Porque, assim, muitas pessoas veem ele, inclusive, como uma espécie de uma emanação, né, de um dos principais Budas, né, que nós reconhecemos no budismo tibetano, que é o Manjushri, o Buda da sabedoria. Então, ele vem e ele desempenha o papel de segundo Buda, especialmente no sentido de que ele vem e ele traz novamente essa sabedoria e faz uma reorganização tão importante quanto seria a da vinda do primeiro Buda, em um certo sentido. Porque é um processo que deixa as coisas totalmente, digamos assim, se antes o Buda ensinava esses caminhos nos 3 níveis, e ele organizava daí os níveis de discípulos deles desse modo, o Tsongkhapa ele pega e no momento em que essas coisas ficam mais publicizadas e um pouco mais organizadas no sentido monástico e tudo mais, numa sangha com mais histórico, né, por assim dizer, ele pega e ele apresenta isso daí, como é que essas coisas funcionam de um modo bem claro, né?
que daí é o que a gente chama de caminho graduado, né? Dos adventos que o Tsongkhapa mais traz, né? É um conjunto de práticas que ele diz assim, ó, para você vir desse ponto, para você pegar todos os ensinamentos do Buda, você faz nessa ordem. Essa é a ordem mais adequada para se estudar e para se trabalhar com eles. Com certeza, Matheus. Nós temos o Lamrim, né? Que também é Uhum. um conjunto de ensinamentos bem próprios, né? Da escola Gelupa. Mas eu queria que você falasse agora, vamos falar, entrar nos 6 yogas de Naropa. Parece que eles começam lá, né? Com o nosso querido Naropa, o mestre indiano, que vai iniciar o Marpa, o tradutor, que repassa para Milarepa, o grande cantor do Tibete, mas eu gostaria que você contasse essa história e como é que eles são, digamos que, não digo reinterpretados, mas como é que eles são apresentados por Tsongkhapa. Então, os 6 yogas de Naropa, a verdade da verdade é que a gente sabe que eles começam com o Tilopa, que seria o mestre do Naropa. Só que como existe essa relação com o seu mestre espiritual dentro do budismo tibetano, você geralmente fala você geralmente referencia ao seu lama raiz quando as coisas vêm até você. Então o Marpa, quando ele levou para o Tibete os 6 yogas vieram do Naropa para ele. Então ele referencia desse modo. Então são 6 yogas de Naropa. Mas um dos modos de apresentar ele seria 6 yogas de Tilopa ou de Naropa ou talvez de Niguma em alguns casos também, que são outro conjunto de yogas da irmã espiritual, né, do Naropa, mas que convergem em muitos pontos. Então, eles são até misturados, assim, em várias dessas apresentações, né? Por que são 6 yogas? Porque essa é uma questão complicada, né? A gente não consegue organizar eles só em 6, na verdade. Eles são um conjunto de yogas que é muito difícil de você pegar esse daí de primeira, porque são sempre 10, você pode dividir eles em 10, em 2, em 6, etc. Mas a verdade da verdade é que eles são um dos melhores modos de apresentar eles são em 6 yogas, porque que é o modo como Pagmodrupa, que foi um dos grandes mestres das escolas Kargil, trouxeram, né, apresentaram, e então eles pediram para o Tsongkhapa fazer um livro, né, sobre esse tema, que é o livro de Três Inspirações, que é a tradução, né, é, e esse livro daí aborda realmente esse ponto de como eles são organizados, né? É sensacional. Essa história das transmissões, né, para o Tibete, elas são realmente épicas. Mas vamos falar desses 6 yogas, né? Se você puder resumi-los, eu quero começar perguntando, primeiro, se eles são ensinamentos tântricos, né? E Uhum. em sendo ensinamentos tântricos, o que eles, se você puder resumir cada yoga desse, o que eles oferecem para o praticante? Com certeza. Os 6 yogas, eles são divididos, na verdade, em um que é fundamental, é a base de todos, e os outros 5 que são daí práticas relacionadas, né? Uns deles são o caminho realmente de como é a prática, né? Baseada naquela primeira, e os outros lá são assim, digamos, se você não conseguir, os outros 3, né? Eles são, se você não conseguiu fazer tudo que você precisava nesta vida, que seria daí no budismo realmente alcançar a iluminação nesta vida, você pode tentar de novo na próxima ou em outro estágio ou coisa do tipo. Então, o primeiro yoga é o yoga do calor interno, que se chama Tumo, que é uma prática que envolve várias visualizações de canais e coisas do tipo. Primeiro, sim, eles são uma prática tântrica, então eles precisam de um empoderamento, assim como o Dalai Lama sempre dá, né, em Kalachakra, bem famoso, né? Então você precisa de uma coisa chamada estágio de geração, antes de tudo, que é uma prática de visualização e de várias coisas em que você se conecta com algum Buda específico, entende? E é a partir desse momento que você tem a porta de entrada. Você tem que ter o Lama passa o empoderamento, que é uma tradição viva, e ele passa as instruções, você faz as práticas de visualização, o que é o estágio de geração, e daí você entra no estágio de completude, que são esses estágios daí que são de visualização de canais, lidam com os chakras, com as energias sutis, e daí aqui que entram os 6 yogas. O primeiro deles é o Tumo, que é a base de todos. Você não consegue fazer nada mais se você não tiver o Tumo como base. E todos eles dependem do Tumo assim como efetivo, né? Porque ele ensina a lidar com as energias sutis, a como fazer as coisas com as energias sutis, como controlar um pouco delas no corpo e nos corpos sutis e como acessar níveis mais refinados de consciência por meio da meditação, que sejam mais de modo mais intenso, de modo mais profundo, direto.
Isso é E, interessante, Matheus, até só abrindo um parênteses aqui, porque muitas claro, pessoas que tomam consciência dessas práticas têm uma visão tanto distorcida do túmulo, porque eles tomam conhecimento do aspecto puramente fenomênico e exterior. Então, aham, tem o relato da Alexandra David Neal, que só não morreu congelada no Tibete porque ela praticou o túmulo e conseguiu gerar o calor, né, exterior, né, inclusive derreter a neve. Mas não é aham. necessariamente isso, né? É uma prática Essa, interna muito mais poderosa. Então, eu gostaria que você não, esclarecesse. essa é a parte mais interessante, assim, de ver da visão do ocidental, né? Como o ocidental, ele cria essa mentalidade de se focar sempre no que é exterior, né? E quando você pratica um pouco mais dessas coisas do budismo, dentro do budismo tibetano, você se impressiona como a parte exterior fica completamente deixada de lado. O que importa é muito mais aquela experiência toda que você está tendo consigo e às vezes até com o seu mentor, assim, sabe? Da sua relação com o mentor, a sua relação com todos os seres sencientes, sabe? O desenvolvimento da compaixão, o modo como isso interfere na tua vida, porque o túmulo ele é conhecido efetivamente no Ocidente porque ele gera calor. E o Hudson Kappa ele divide em dois tipos de calor: calor interno qualificado e o não qualificado. O não qualificado é o que vai para a pele, especialmente, né, na parte exterior. E o qualificado é o que se centraliza no principal dos canais, né? Mas é interessante porque o Lama Glenn até fala, isso daí não é nem um teste que o pessoal faz ali, porque muitas vezes dizem, né? Ah, eles pegam ali a menos 4 graus Celsius e colocam os panos nas costas para daí fazer a prática molhados e para fazer a prática respiratória e daí conseguem secar os panos. E é verdade, eles conseguem, é absurdo, é absurdo. Só que essa é a parte menos interessante, porque é a parte menos importante. Esse é o calor ainda não qualificado até. Porque o calor qualificado é um calor que você sente só aqui no centro mesmo. Só no canal central, que a gente chama. E por que você faz isso? Você canaliza as energias para aprender a lidar com elas daí de modos mais profundos, né? Então, o pessoal, geralmente no Ocidente, entende túmulo e tem muito estudo, até muitos estudos científicos em cima dele, para ver como é que funciona, né? E, claro, por meio da respiração e coisas do tipo, óbvio que o corpo vai se aquecer, né? E gera coisas que daí também são os movimentos das energias sutis, e é bem profundo, é interessante, mas não é o foco. Daí, assim, efetivamente, sobre o ponto de como é que funcionam os outros 6 yogas, né? Depois que você aprende a lidar com as suas energias sutis, né? Como é que você consegue canalizar elas e direcionar elas, e você vai fazendo isso daí para um trabalho de vida, né? Você vai aprendendo sempre cada vez mais, um pouco mais, mesmo quando você já está envolvido com alguns dos outros yogas, né? Mas a ideia principal é saber a canalização, e daí você tem os dois yogas principais, junto com o Tum. O yoga da clara luz e o yoga do corpo ilusório. Quem ouve isso e quem lê o livro sem uma instrução e sem assim, tipo, e mesmo com o que eu vou falar, não tem como compreender exatamente o que são essas coisas. Porque elas são, então assim, mas para dizer que são temas que a leitura ajuda muito para você ter um entendimento intelectual, mas você não consegue ter um entendimento profundo se você não está envolvido neles. A, é um momento em que, quando você consegue fazer o controle das energias de modo tão adequado que acontecem os refinamentos dos seus níveis de consciência durante o processo meditativo, depois a parte importante é a integração disso na vida cotidiana, né? É isso que vai denominar a iluminação futuramente, né? E você vai experienciar o que se chama clara luz e o corpo ilusório. E as duas coisas são simultâneas. A clara luz é quando você vê, digamos assim, a essência búdica, aquela verdadeira luz primordial do ser. E ela é vazia, pelo que se diz, né? Assim, no conceito budista de vazio, que é um conceito que não dá nem para explicar aqui, né? Nesses momentos. Mas uma ligação com essa coisa que a gente chama de vacuidade, né? Desse conceito assim tão profundo, que você até tem uma visão, assim, às vezes, de várias visões diferentes, né? Dependendo das suas condições kármicas, que seriam como se fosse uma clara luz. E ela gera um êxtase, assim, que é um êxtase de pureza, não é um êxtase, assim, exagerado, estranho, é um êxtase de pureza, sabe? E daí você tem o corpo ilusório. E o corpo ilusório acontece quando você tem contato com a clara luz. E o corpo ilusório é a compreensão da vacuidade, ou seja, da falta de uma existência inerente de todas as coisas. Que esse daí é o ponto que o Tsongkhapa também lida com muita profundidade. Não é que as coisas não existem, é que elas não existem no modo como elas se apresentam ao indivíduo. Exatamente. E a interdependência profunda delas. Por isso que ele se conecta bastante com o Sutra e com as escolas mais
mais básicas. Ele traz essa valorização boa. Então, assim, então essas duas coisas acontecem simultaneamente. Quando você conhece quando você vai se conectar com a essência, por assim dizer, né, do ser, que a gente poderia chamar de uma essência do ser, essa luz primordial, naturalmente tudo vai se harmonizando ao redor, né? E daí o mundo começa a tomar, e a sua compreensão da não existência de um eu fixo, de coisas do tipo, começam a se manifestar. E daí esse é o caminho efetivo, que deriva do controle das energias. E daí tem os outros 3 yogas. Os outros 3 yogas são assim: se não conseguiu nessa vida, vamos ver o que a gente faz no próximo momento. Primeiro é o Yoga do Bardo, que é famoso por conta do Bardo Todon, né? O livro tibetano dos mortos. Bardo significa estágio intermediário. Nós temos vários bardos, vários estágios intermediários ao longo do dia, inclusive. Mas o Bardo da morte é o mais famoso, que é entre uma vida e outra, né? E no Yoga do Bardo, o Bardo Yoga, você vai utilizar o momento da morte como um momento para você alcançar a iluminação. Quando você usa aquele momento aquela ruptura com essa realidade muito fixa como um momento adequado para alcançar a iluminação. É uma coisa super difícil para algumas pessoas acho que assim, se você não alcançou a iluminação em uma vida, para alcançar a iluminação assim deve ser um pouco mais fácil, mas é muito difícil também. Transferência de consciência, que é assim, no budismo acredita-se que você fica rodando, né, nos vários reinos, ou em circunstâncias, se você não acredita necessariamente que você volta a ser animal, pelo menos em circunstâncias kármicas negativas, né? O yoga de transferência de consciência é assim, é voluntariamente passar a sua consciência para uma terra pura, para a terra de algum Buda, que é tipo um pequeno paraíso onde você pode praticar mais adequadamente, para que você consiga se libertar. É um lugar intermediário entre o samsara e o nirvana. E daí você tem o terceiro yoga, que é o yoga é o Drangchuk, que é o que a gente chama de projeção forçada, que é uma coisa um pouco mais refinada assim e um pouco mais complicada de se explicar, mas basicamente é como você consegue fazer transferências de energia vitais em certas circunstâncias. Muita gente faz isso hoje em dia muita gente não, mas muitos praticantes assim, adeptos, né, já mais elevados, fazem isso às vezes, por exemplo, para beneficiar pessoas que estão em coma. Então o cara está em coma ali e ele está com uma baixa de energia vital. Então você vai lá e você auxilia nesse processo de reconstituição da energia vital dele por meio disso. Então ele acaba sendo um yoga na prática. Ele acaba virando um yoga na prática mais de benefício dos outros, entendeu? De busca de benefício ativo para os demais. Mas como você vê, todos eles têm a ver com como você vai lidar com suas energias sutis, né? Então, a prática do tumo ele é a mais fundamental de todas elas. Sensacional. Olha, Matheus, o que você fez aqui foi girar a roda do Dharma. Você também apresentou uma transmissão que eu espero que tenha chegado a todos, ao coração de todos. E o que todo mundo está se perguntando, né? Nós sentimos um pouquinho, pessoal, vivenciamos um pouquinho, olha só, dos mistérios do Tibete. Olha que coisa, que privilégio. E através de uma fonte qualificada, que se não for qualificada também não adianta, né? E, Matheus, o que muita gente deve estar se perguntando agora é o seguinte: ok, como é que eu pratico? Porque aqui naquela visão utilitarista do ocidental, por exemplo, vou fazer yoga, eu vou numa academia, acho o professor, que maravilha. Não estou desqualificando, claro. Sim. É apresentado, né, esses modelos de yoga adaptados para essa transmissão, mas no caso desses 6 yogas não é tão simples assim. Eu acho que passa por achar um guru, entrar dentro de uma escola, então gostaria que você explicasse, para quem quiser praticar, se iniciar, melhor dizendo, nos 6 yogas de Narupa, qual que é o caminho, qual que é o roteiro? Veja só, aí eu tenho que puxar um pouco pro meu lama, né? Porque assim, eu vejo que a maneira como existem vários lamas, né? E cada um deles é relacionado. O Buda ensinou a gente diz 84 mil formas de Dharma, né? Nós não sabemos se o número é literal ou se é um número metafórico, muito bonito, por sinal, né? Mas é para cada indivíduo na maneira como eles precisam lidar com as coisas, né? E cada mestre espiritual é relacionado, de certa forma, eles têm uma leitura meio kármica de como você deve lidar com as coisas. O meu lama, especificamente, ele aborda, inclusive, de modo tão profundo o tema do Guru Yoga, de modo até distinto de como se aborda geralmente. E Guru Yoga virou uma coisa assim, até meio que um tabu, né, para o ocidental, que virou uma coisa assim, uma devoção exagerada, né, ao mestre espiritual. O meu lama, o Lama Glen, ele aborda
o Guru Yoga como um modo, na realidade, de se conectar com a linhagem. Mais do que, acima de tudo, como se conectar com a linhagem dos ensinamentos. E daí ele fala também com as transmissões, com o modo como você se experiência, com a sua própria clara luz, basicamente, com a sua parte ali daquela coisa que seria a essencial, que está sempre pura em todas as coisas. Então, o guru, que a gente chama, né, o mentor espiritual dentro do budismo tibetano, ele é a figura mais importante, né, porque é ele que vai fazer a transmissão de todas as coisas, porque é a partir da bênção da linhagem que flui a capacidade de se entrar nos ensinamentos. Porque sem ela, você não tem a capacidade de fazer nenhum processo, nada funciona. E se funcionar um pouco, é geralmente problemático. Por quê? Porque não tem o senso de refúgio. Não tem aquele pessoal ali atrás que é as costas quentes para resolver o teu problema se você fizer alguma besteira no meio do caminho, né? Então, existe essa necessidade. O Lama Glen, ele dá os ensinamentos dentro dos 6 yogas, eles são chamados de Anuttara Yoga Tantra, ou seja, são um nível bem complexo de Tantra. E eles são complexos, não no sentido que eles não, para assustar, nesse sentido de, é muito complexo para mim. Não, mas assim, é uma coisa que você pega realmente na prática, entendeu? Quando você vai com prática, com um certo tipo de estudo e uma certa dedicação, né? Você consegue integrar. Mas o Lama Glen também dá ensinamentos, hoje em dia, especialmente para nós, que são autorizados pelo mesmo modo como o Dalai Lama faz, porque o Dalai Lama permite, sim, empoderamentos por meio de um aspecto, como é que a gente chama? Não é virtual no sentido de, mas é virtual no sentido de a cerimônia pode ser feita, né, por meio de uma chamada, e ela tem toda a intensidade, porque o que importa é a experiência interna, acima de tudo, e como Tantra visualização tem tudo a ver com isso, né? Então, o Lama Glen ensina também outras práticas, como a prática de Chenrezig, Avalokiteshvara, né? Tara, Manjushri, ele vai estar dando um curso, se você me permite fazer daí uma pequena divulgação. Por favor. Ele vai estar fazendo um curso de Manjushri, que nós vamos estar começando nos próximos tempos. Ele vai começar eu acho que é dia 25 ou 26, é uma quinta-feira, né? É um domingo às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã nós vamos estar fazendo empoderamento. E nós vamos ter, então, 9 semanas de instrução nas quintas-feiras à noite, às 9 da noite, com o Lama Glen fazendo ao vivo, com tradução consecutiva, daí da minha parte, né? Da prática de Manjushri, que é uma prática extremamente profunda, mas ao mesmo tempo ela é mais simples, mas ela é extremamente profunda. E ela é uma prática completa em si mesma. E nós... Daí eu passo para vocês informações para quem estiver interessado também, né? Vamos fazer aí uma divulgação popular. E nós vamos estar mudando o nome do Centro de Dharma, só mais um ponto daí. Por favor. Estamos mudando o nome do Centro de Dharma, a pedido do Lama Glen, pela dificuldade do tamanho do nome, né? De Ganden Rinpoche em Brasil para Maitreya Sangha Brasil, baseado na figura do Buda Maitreya. Então, assim, e por que nós estamos fazendo esses projetos, além de tudo? Primeiro, para estabelecimento realmente, né, da Sangha e de tudo mais, desse conjunto de ensinamentos da escola Gelugpa no Brasil, ter o conhecimento, ter uma escola da Gelugpa autorizada por alguém que foi ensinado pelo Dalai Lama e por seus tutores e que aprendeu com vários tutores de outras escolas também, assim como o Tsongkhapa e como os Dalai Lamas, é algo muito precioso. E tendo essa autorização e essa, de certa forma, até mesmo autoridade literária, né, de alguém que escreveu mais de 38 livros, sendo um dos primeiros ocidentais lá, fazendo essa mentoria, e de um modo porque é uma coisa que assusta, né, os ocidentais, essa coisa de virar monge. Você não precisa virar monge pelo Lama Glen, e você não precisa de muitos votos. Os votos, eles são uma coisa muito natural dentro do Lama Glen. Aliás, isso que eu ia te perguntar, Matheus, a pessoa está perguntando, então vou ter que me ordenar monge para praticar? Não necessariamente, você pode ser um praticante leigo, né? Você não precisa nem ser Ngakpa, você não precisa nem de uma ordenação de Ngakpa, você só precisa ter uma prática. O primeiro empoderamento que você recebe, digamos assim, eu agora vou praticar Chenrezig, Avalokiteshvara. Recebo o empoderamento, eu tenho um lama que me deu um empoderamento, eu crio um certo respeito, uma relação assim, sabe, de respeito com o lama, e daí eu faço a prática diariamente, às vezes são 15 minutos, 10 minutos por dia só de visualização, e você já tem um caminho ali mais ou menos estruturado, entendeu, para você. E as coisas assim, se você não tem pretensões muito grandes, entendeu, em vida ainda, de eu quero alcançar a iluminação, etc. Você só cria pelo menos a motivação e você nota que pelo menos tudo ao seu redor começa a se organizar.
para que você vá entrando no caminho, para que as coisas vão ficando mais belas, inclusive, sabe? As coisas vão ficando mais organizadas, mais bonitas, vão ficando mais adequadas dentro da vida. Você não precisa nem de uma ordenação de Ngakpa para ser praticante. No Brasil, especificamente, nós estamos fazendo esses programas. É o segundo programa online que nós estamos fazendo com o Lama Glen, esse daí de Manjushri. O primeiro foi o de Avalokiteshvara, o segundo vai ser de Manjushri, e muito provavelmente nós vamos fazer um de Vajrapani, Hayagriva e Garuda, que daí seria com foco em Vajrapani, né? Por conta os três furiosos que se chama essa prática, né? São o Vajrapani, porque daí você completa os três principais bodhisattvas, o do amor, sabe? Do amor e compaixão, o da sabedoria e o do poder, que são também, coincidentemente, os três raios que Alice Bailey menciona quando você lê os textos dela, que são os três primeiros dos 7 raios. Então, olha aí, pessoal, para você que gosta de Alice Bailey, 7 raios, etc., veja como está conectado. Está conectado. E por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente está arrecadando para trazer o Lama Glen para o Brasil em 2024, janeiro de 2024. Então, realmente... Perfeito, Matheus. Olha, pessoal, vocês já sabem o caminho. Eu estou colocando aí os dados do Matheus, porque ele será a ponte para você que quer se iniciar na prática do budismo tibetano, nos 6 yogas de Naropa, quer participar agora desse empoderamento de Manjushri, né, o Buda da sabedoria. Olha que precioso. Né? Você pode se inscrever, participar com tradução simultânea para o português. Então, é através desses dados que está aparecendo aí, mas que também estão na descrição desse vídeo. Né? E fazendo essa grande preparação para que o Lama Glen venha efetivamente no ano que vem e possa nos brindar aí com sua bênção, com a sua sabedoria. Sem dúvida, serão momentos maravilhosos, únicos. Matheus, nem tenho como te agradecer. Posso só encerrar com uma prece também chamada dedicação no mérito? Nós dedicamos qualquer coisa boa que nós fazemos também ao benefício de todos os seres cientes. Então nós fazemos isso. Janju Sencho Rinpoche Makepa Nagi Kyuchi Kepa Nepa Mepayang Gone Gondu Pewarsho Ahum Ahum Ahum. Muito obrigado. Obrigado, gratidão, Matheus, e a vocês todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha. Escreve aí o que você achou da entrevista, que foi mais uma transmissão aqui abençoada para todos nós. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso encontro.